Anael. Intervenção do Arcanjo da Relação e do Amor. Eu sou Anael, Arcanjo. Bem-amados filhos da luz e bem-amadas sementes de estrelas, que a paz e a alegria sejam a sua morada. Eu venho a vocês, não para falar de alguns elementos, mas, bem mais, para responder às interrogações que surgem em vocês. Assim, no sentido da sua evolução atual, no sentido das suas transformações, das suas percepções e vibrações, se houver necessidade de palavras sobre as quais eu puder falar, então eu os escuto. Pergunta: como saber se uma voz interior, escutada como do exterior, vem de um ser da luz ou da sombra? Então, se eu falo do exterior, isso não é então uma voz interior, mas sim uma voz exterior. A primeira coisa é determinar se esta voz, seja qual for o seu tom ou a sua pronúncia, chama-o pelo seu nome, primeiro nome, ou não. Um ser da luz pertencente aos mundos unificados vai sempre sussurrar no ouvido, no exterior, um nome, primeiro nome, que é o seu. Além disso, uma voz da luz vai sempre se manifestar por um conjunto de percepções vibratórias. Estas percepções vibratórias, quanto à sua localização, permitem confirmar a origem dessa voz. Um ser da luz, pertencente à luz unitária, apenas pode intervir pelo alto e pela esquerda. Um ser pertencente ao que é chamado de astral, sem conotação pejorativa ou negativa, um desencarnado, será sempre ouvido no exterior, pelo ouvido direito, no alto e à direita. Isso não sofre qualquer exceção. Isso é profundamente diferente do que é chamado de locução interior, que, ela, exprime um nível de contato com uma voz interior pertencente a um estágio próprio do ser, não sendo a personalidade, podendo tanto vir do astral como dos planos mais elevados. Pergunta: como reconhecer se uma visão vem da alma ou do astral? Bem-amado, existem muitas maneiras de apreender este tipo de visão. Compreenda, contudo, que a eficácia quanto à origem dessa mensagem é, sobretudo, demonstrada pela utilidade ou não, na sua vida. Se isso não tiver qualquer utilidade, não importa a origem. Se isso representar apenas visões não tendo qualquer substrato neste mundo ou qualquer utilidade, qual o interesse? Se houver utilidade, então, isso é o mais importante. Agora, qualquer mecanismo, aparecendo sob forma visual, seja no nível do terceiro olho ou no nível dos olhos fechados, pertencem ao mecanismo chamado de visão. Uma visão é sempre a expressão do que é captado, em um mundo, seja ele qual for, mas se expressando no nível astral. O astral, ele mesmo, não é negativo. O que é negativo, no sentido da dualidade, são as camadas astrais em ressonância com o confinamento do ser humano, desde que o astral seja considerado como o que ele é, ou seja, um plano intermediário, não tendo outra realidade senão a própria realidade deste mundo no qual vocês estão. Vários profetas tiveram visões. É muito delicado transcrever essas visões porque elas se imprimem, necessariamente, dentro do seu cérebro e recorrem, então, à sua própria dialética, ao seu próprio mundo, à sua própria referência. Ainda uma vez, quando isso se tratar de uma consciência com ela mesma, perguntar sobre a origem pode ser útil para uma voz. Quando se tratar de uma imagem ou de uma visão, qual é a utilidade? Aí está a importância e não, diferentemente da voz, da origem. É preciso também compreender que, a partir do momento em que a coroa radiante do coração estiver desperta, não pode mais existir outra visão além da visão do coração, que nada tem a ver com uma visão construída, aparecendo atrás dos olhos fechados. Aquele que tem uma visão, que está ligada à visão do coração, evidentemente percebe a vibração do coração e não pode, de modo algum, perguntar-se sobre a origem do que é visto. A interrogação, o questionamento, sempre envolve uma escolha. A escolha em relação a um mecanismo de visão ou de audição, ou de clareaudição ou de clarividência, está sempre associada, quando a questão existir, ao que não é unidade. A unidade não faz perguntas sobre essas visões, pois a visão do coração está instalada. A unidade não faz perguntas sobre o que é ouvido, pois, na unidade, nenhum traço de dualidade pode persistir.
Nenhum mundo pertencente à dualidade, e, em particular, o astral, pode interferir naquele que vive a unidade. Pergunta: a sensação de alfinetadas nos olhos, tais como agulhas finas, está ligada aos processos em andamento? Isso está associado, indiscutivelmente, ao processo de aquisição da visão etérea. Pergunta: ao que é devido um forte calor na parte superior do corpo, bastante perturbador. Existe, desde o que vocês denominariam 15 dias, sobre esta terra, uma precipitação de luz adamantina que jamais existiu anteriormente. A particularidade da luz adamantina é estimular no nível celular e atômico do seu ser, neste corpo de carne, podendo dar uma sensação de cozimento. Pergunta: não mais chegar a ler as mensagens, não se dar conta das estrelas, é uma resistência. Muitas vezes isso representa, bem-amada, um apelo da luz para esquecer tudo isso a fim de penetrar, justamente, na unidade. Os mecanismos atuais implicam, para muitos de vocês, e vão implicar para um número cada vez mais considerável de consciências, em modificações da dita consciência, com períodos de amnésia ou de supressão, tanto no seu emprego do tempo como na sua consciência. Isso é perfeitamente lógico, pois, como eliminar o mundo, se ele permanecer? Pergunta: quando a consciência ordinária tenta viver os processos para conectar com outro plano de consciência, a alma pode não estar de acordo. Sim. É por isso que existe a noite escura da alma. É por isso que, enquanto a alma não for desviada do corpo, pelo princípio de basculamento das portas visão e atração, a alma não pode ter acesso ao espírito. Ela vem à tona por sentimentos de desconforto. Ela vem à tona por desequilíbrios diversos e variados. Lembrem-se de que a vontade de bem, a vontade de luz, situa-se, de maneira perpétua, na personalidade e de que não se pode ter acesso à unidade pela personalidade e ainda menos pela alma. O mecanismo da personalidade a ser substituído sempre foi, como eu disse desde o início das minhas intervenções, o abandono à luz. O abandono à luz jamais vai representar uma vontade de luz. A vontade de luz afasta-os da luz, pois os afasta do si. Ou se apenas pode aparecer se todo o resto se desligar por um momento. Desejos, emoções, pensamentos, afetos. Não pode ali haver abertura ao si enquanto outra coisa, senão o si estiver presente. Pergunta: ao que correspondem as sensações de calor e de arrepio, no alto da cabeça? Tudo isso corresponde às vibrações da luz adamantina se depositando e penetrando, pela coroa radiante da cabeça, no canal do éter. Pergunta: como administrar a não compreensão de um próximo? A vida, de maneira geral, e hoje particularmente, apenas dá a vivenciar o que você mesma criou. O outro apenas existe, aliás, em você. Enquanto o outro, mesmo o pior inimigo ou o ser mais amado, for considerado como exterior, o que quer que seja manifestado, há exteriorização e projeção, e não interiorização. Ser confrontado com a lei, ser confrontado com um filho, ser confrontado com um pai, é apenas o resultado da sua própria criação. Não há razão nem de condenar o exterior nem de se condenar, mas, simplesmente, de tomar consciência de que tudo acontece no interior de si e em nenhum outro lugar. Há apenas que ser. Se manifestar a você um princípio de confrontação, seja violento ou não violento, ele sempre vai corresponder a uma falha presente na sua estrutura e na sua consciência. Como poderia ser de outro modo? A vida apenas lhe mostra e deixa-se ver o que você mesma deixou criar no seu campo ambiental, em suas auras, e no seu corpo de estado de ser. Pergunta: qual é a diferença entre Jesus, filho de Maria, e Cristo? Bem-amada, existe um Cristo, que é um princípio que existe. Isso foi longamente desenvolvido por diferentes intervenientes, neste canal. Jesus recebeu o princípio crístico, do mesmo modo que um desperto, que há entre os anciãos, era portador, na totalidade, da vibração de Cristo. A história histórica de Jesus Cristo foi profundamente alterada e deformada.
Dessa maneira, tudo que é apresentado para crerem e para aderirem foi profundamente falsificado e não vem da época de Cristo, mas procede de antes de Cristo. A mesma história foi repetida. A finalidade foi criar, não uma liberação, contrariamente às palavras de Cristo, mas, sim, um confinamento suplementar, fazendo-os crer em um Salvador exterior. Não há ninguém que virá salvar vocês próprios. Cristo vem se revelar, ele vem chamá-los para viver as núpcias de luz, mas ele não pode levá-los e ele não pode salvá-los. Ele sempre lhes disse que vocês, e vocês sozinhos, podiam passar a porta estreita. Se não, o que fazer com os outros povos da terra, que não têm a mesma cultura, as mesmas tradições, os mesmos princípios, chamada de judaico-cristã? O que eles se tornam, eles que jamais tiveram acesso ao princípio de Jesus Cristo? Eles, no entanto, estão privados de Cristo? Certamente não. Pergunta: ao que correspondem as tensões musculares extremas durante os períodos de alinhamento, bacia, pescoço, coxas. Durante esses momentos, bem-amados, vocês vivem a fluxos de luz adamantina extremamente potentes podendo, efetivamente para alguns, desencadear todo tipo de reações no nível do corpo. Seria fastidioso enumerar todas as possibilidades, pois elas são tão numerosas como vocês. Simplesmente, naquele momento, convém não buscar uma explicação ou uma causa, mas pedir a luz, ela mesma, para manifestar a sua inteligência no que vocês vivem no corpo. Pergunta: é preciso desviar a atenção dessas tensões completamente. Confiá-las à luz, não pedindo para a luz ir a tal lugar, pois ela é suficientemente inteligente para sabê-lo e para fazê-lo, mas, simplesmente, mostrar e manifestar a sua própria confiança na luz. Pergunta: está correto que as embarcações poderiam realizar evacuações de terráqueos? Bem-amada, não existe outro comando que o de Maria. Agora, cabe a vocês decidir se vocês querem colocar os pés em uma nave metálica. Cabe a vocês saber do que vocês querem ser removidos, já que o que vem é luz. Lembrem-se, duas visões: lagarta ou borboleta. O que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento. Algumas lagartas querem permanecer lagartas. Bem, sim, que elas sejam levadas por outras lagartas. Mas não venham, depois, se queixar de não ser borboletas. Pergunta: Jesus, filho de Maria, ainda está encarnado sobre esta terra? Eu posso responder a você: não. Aquele que foi chamado de Jesus Cristo, bem, parece-me, ele partiu com seu corpo. Ele então ascensionou, como vocês dizem hoje, com o corpo. Vocês irão encontrar hoje, sobre esta terra, devido ao afluxo das partículas adamantinas, que, eu específico, começaram sua ação desde os anos 84, 90, grande número de pessoas que se apropriaram da luz, ao invés de tornar-se transparente. O que explica que, hoje, vocês irão encontrar eu não sei quantos arcanjos Miguéis encarnados, que vocês irão encontrar eu não sei quantas Marias encarnadas. Isso são apenas disfarces e apropriações abusivas. Nós lhes falamos, sem parar, da dissolução na luz. Como pôde existir, em meio à dissolução na luz desta época, alguma identificação com algo vindo de um passado, seja qual for? A história é apenas uma falsificação da verdade. A história deste mundo, desde a sua falsificação, é apenas uma trama de mentiras. Não se esqueçam de que é preciso ter a humildade de reconhecer o seu confinamento e de que o que é deixado se ver, compreender ou crer, é apenas o reflexo do que querem fazê-los crer e não do que está livre das crenças. Vocês podem crer em quem vocês quiserem, mas crer em algo ou em alguém, jamais irá fazê-los viver a unidade, porque a unidade é, justamente, a ausência total de crenças. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Bem-amados filhos da luz, bem-amadas sementes de estrelas, eu sou o anjo Anael e, enquanto embaixador do conclave, eu marco o encontro com todos vocês, aqui e em outros lugares, efetivamente, dentro de 2 dias, às 11 horas, hora francesa, unidos e unificados.
Enquanto isso, todo o amor do arcanjo da relação os acompanhe. Efusão de energia. Até breve. Mensagem atemporal.